Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais esse vídeo. Hoje eu quero mostrar para você a real importância de você guardar as escrituras no seu coração, de ter elas na sua mente, porque a palavra de Deus ela não deve estar impressa apenas num livro, mas ela deve estar cravada em nossos corações, ela deve fazer parte do nosso dia a dia. A realidade é que nós só iremos vivenciar o Evangelho, a vida eterna, a vida que Deus tem para nós em sua inteireza, quando nós decidirmos ler, estudar e principalmente guardar as Escrituras. Porque como que você vai colocar algo em prática ao qual você não sabe, ao qual você não conhece? Como que você vai viver uma vida de alegria se você não entende o porquê você deve se alegrar, o porquê você deve ser grato, o porquê você vai viver de acordo com esses princípios da Bíblia? Você precisa conhecê-los de tal modo que eles estejam dentro de você. O salmista no Salmo 119, versículo 9, ele diz que guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, o que me impediu, o que me bloqueou na hora de ser tentado pelo pecado e de pecar, foi porque eu guardei a sua palavra aqui dentro. Eu tenho ela dentro de mim. Aonde eu vou, eu tenho ela no meu coração. Então, é importante você ir para a igreja, é importante você ouvir pregações, mas você tem que colocar um pouco mais de esforço para você entender as Escrituras e saber qual realmente é a vontade de Deus para a sua vida, na situação em que você está vivendo. Então, quais são os benefícios, os reais benefícios da gente ter a palavra dentro da gente? O primeiro que eu quero citar é relacionado à tentação. Então, eu já citei aqui o Salmo 119, verso 9, que mostra que o que me impede de pecar não é porque o meu pastor está vendo, porque as pessoas... Não é a minha imagem perante os outros. O que vai realmente me impedir de pecar é porque a palavra está aqui dentro. Você vai ter temor mais a Deus. Você vai respeitar e reverenciar aquele que vê todas as coisas. A palavra vai estar dentro. De tal modo que existem pessoas que são mais propensas a alguns pecados do que outros. Eles são mais tentados em algumas áreas do que outras. Então, por exemplo, você vai ser tentado, muitas das vezes, a mentir. A mentir para ganhar alguma coisa em troca. Ou então, você vai mentir para não ser repreendido, prejudicado, perder mais dinheiro. Então, o que você faz? Só falar aqui que tá tudo certo, que o produto é bom, que o produto não tem nenhum defeito e vender. Qualquer coisa ele fala, não, tá tudo certo, tá tudo funcionando bem. Então a gente vai ser tentado em diversas áreas, seja mentir, seja pelo dinheiro, ganhar dinheiro de forma ilícita, seja uma área sexual, área em que muitas vezes a gente fica num estado carente, em que a gente se entrega a qualquer sorriso, a qualquer bom dia que são ofertados, de tal modo que as pessoas ficam cegas. As pessoas elas não conseguem se dar ao valor, não se conseguem entender e estimar-se a si mesmo, de forma que, como eu não gosto do meu eu me entrego a qualquer tu, eu me entrego a qualquer outro. Então, a gente pode ser tentado na área sexual, na área de mentiras, na área do dinheiro, na área, muitas vezes pessoas que têm explosões de raiva e acaba colocando para as outras tudo que é negativo, começa a xingar, a bater. Isso também é uma forma de pecado, você ser iracundo, você guardar mágoa das pessoas. Então, guardar a palavra vai te permitir você vencer esses pecados. Efésios capítulo de número 6, versículo de número 17, ele vai mostrar a armadura do Espírito, e quando chega no verso 17, ele diz que nós devemos levar a espada
do Espírito, que é a palavra de Deus. Só que a palavra ali, grega utilizada, não é o termo logos, que significa palavra, mas existem outra palavra, que é a palavra rema. O logos dá a ideia de algo mais geral. A Bíblia é logos, Cristo é logos. Mas quando a Bíblia utiliza o termo rema, refere-se a uma declaração específica. É uma declaração específica da Escritura que atinge um ponto da tentação. É um princípio bíblico específico que vai te permitir vencer essa tentação. Então, muitas das vezes a gente brinca lá na igreja, né, nos cultos, a gente diz, quem é aqui que trouxe a espada do Espírito? E aí todo mundo fica levantando a Bíblia, né, dizendo que a espada do Espírito é a Bíblia impressa. Mas a espada do Espírito é a Bíblia incorporada, é as Escrituras que nós nos apropriamos, tornamos próprios, tornamos nós, está dentro da gente. Porque eu te digo o seguinte, você pode ter 1000 Bíblias. Se você não ter ela dentro de você, você não ter a Escritura específica que atinja o ponto da tentação, o princípio pelo qual você deve se basear para lidar com as situações que você está vivendo, você vai cair. Você vai se prostrar e muitas vezes não vai conseguir nem se levantar, vai precisar de outros. Porque é como se você tivesse com uma espada no seu quartel. É como se você tivesse a palavra, mas ela estivesse lá. Você não estivesse no combate, você não consegue contra-atacar as investidas do diabo, as investidas de Satanás. Além disso, guardar a palavra te permite ler e interpretar a realidade de acordo com os princípios do Evangelho. De modo que você vai olhar para as suas relações, para as suas amizades, para os seus prazeres, para os seus problemas, para os seus familiares, para a sua igreja, de acordo com o prisma da Escritura. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 14, Paulo diz que o homem espiritual, ele discerne tudo e por ninguém é discernido. Porque o homem natural entende apenas as coisas naturais, mas o homem espiritual, ele entende tanto as coisas naturais quanto as espirituais. Hebreus 4:12 diz uma coisa muito interessante, ele diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. É apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. De modo que, quando você olhar para uma relação, olhar para uma determinada situação, possa ser que pela linguagem corporal, possa ser que pelo conteúdo da fala não esteja tão claro que aquela pessoa esteja com uma intenção maligna para te enganar, ou uma intenção maligna para te tentar, para te colocar numa situação, num contexto em que você vai cair, mas a palavra de Deus, ela vai te permitir olhar para a situação com os óculos ou com os olhos de Deus. Isso que é a definição de sabedoria, né? Conforme o pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário de Provérbios, sabedoria é você olhar a vida com os olhos de Deus. Então, ter a Bíblia dentro de você vai te permitir você olhar as circunstâncias de acordo com os princípios bíblicos. De forma que você vai se perguntar, qual é a decisão que eu tenho que tomar no meu emprego? Qual é a escolha que eu devo decidir? O que eu tenho que fazer? Você vai utilizar um parâmetro bíblico? O Salmo 119, versículo 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É como se você tivesse uma luz interior, de forma que ela está dentro de você, que é a palavra de Deus, e com quanto você ande, o seu caminho vai sendo iluminado, o seu caminho vai sendo clareado, você vai entender e interpretar as situações de forma não tenebrosa, mas de forma clara. Eu acho que é por isso que Paulo ele escreve Filipenses capítulo 3, versículo 1, mostrando a importância da gente ter as Escrituras dentro da gente. Ele diz,
Finalmente, alegrai-vos no Senhor. Eu não me canso de dizer as mesmas coisas para vós, porque eu sei que é segurança para vocês. Ou seja, por que ele não se cansava de dizer as mesmas coisas? Por que não era penoso, dificultoso para Paulo repetir? Porque ele entendia que o ser humano aprende com a repetição. Existem frases, existem músicas, existem conteúdos que está dentro de você que você não necessariamente decidiu decorar, decidiu lembrar. Simplesmente está dentro de você. Se, por exemplo, eu chego para você e digo, olha, existia um ditado da sua vozinha que ela dizia o seguinte: diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Eu te pergunto, você decidiu deliberadamente decorar isso? Não. É algo que você ouviu tanto, esse negócio, que você simplesmente decorou, simplesmente está dentro de você. Muitas vezes você nem sabe, está aí. Muitas coisas. E o apóstolo Paulo diz, olha, sabe isso que eu estou falando para você? E eu estou reiterando, eu estou falando e falando de novo. Eu estou repetindo para que a palavra de Deus que me foi dada seja transmitida a vocês com tamanha intensidade, com tamanha repetição, de forma que ela seja incorporada dentro de você e que quando você precisar de uma palavra de Deus, essa palavra, ela vai subir o elevador do inconsciente, vai vir à tona e você saberá como agir. E o nome do Eterno será glorificado na sua vida. Você saberá como agir, porque vai produzir segurança, vai estar dentro de você. Além disso, diante das dores da vida, diante das dificuldades, eu acredito que a palavra é aquilo que nos conforta, é aquilo que nos consola. Infelizmente, a gente não sabe as surpresas que a vida tem nos preparada para nós. Muitas das vezes a gente está no topo e a gente cai. Muitas vezes a gente sofre uma traição, um luto, a gente tem uma enfermidade, algo ruim acontece. E quem vai te amparar? Quem vai te segurar? Quem vai te consolar e fazer com que você consiga avançar, continuar? Josué, depois da perda de Moisés, ele meio que se sentiu desamparado, ele meio que se sentiu incapacitado de conduzir o povo de Deus no deserto até a terra prometida. Ele se sentiu totalmente abalado, de forma que ele não sabia o que ele iria fazer. E aí ele se prostra diante de Deus, ele começa a orar e Deus diz, olha, tenha bom ânimo, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Imagine você diante de uma situação e você ouve, ou a palavra de Deus, ela vem à tua mente e diz, olha, assim como eu fui com Moisés, assim como eu fui com Paulo, com Davi, assim como eu fui com o pastor que você tanto admira e que é tão usado por Deus, eu serei com você. Eu estou contigo. Não é um homem, é o Eterno. É por isso que é importante você ler a Bíblia. Quando você se sentir abatido, desamparado, enfraquecido, Deus, Ele vai falar contigo de tal modo em que você será consolado e você conseguirá continuar e perseverar para a glória do Eterno. Ok? Então, comece a decorar, comece a guardar os princípios da Bíblia. Não importa se você está aí inventando um monte de desculpa de não, é muito difícil, a minha mente é falha, eu não consigo decorar. Força um pouco, se esforce. Se você tem um cérebro saudável, Deus te deu neurônios, Deus te deu tudo para você. Você tem essa capacidade. Guarda as escrituras, vai ser importante para você. Para de inventar desculpa, para de dizer que não tem tempo. Muda a playlist do seu celular, começa enquanto você está indo para o seu trabalho, para a sua universidade, ouve um pouco de pregação, ouve Bíblia em áudio. Coloca um post-it no seu guarda-roupa, no espelho do banheiro, na geladeira. Muda o papel de parede do seu celular de forma que quando você abrir o celular, a primeira coisa que você veja é o versículo e repita ele até você decorar. Mas entenda a importância de você ter as escrituras dentro de você. Elas não devem estar impressas apenas no papel,
mas elas devem estar e fazer parte do seu ser, ok? Bom, se você gostou desse vídeo, eu te peço, por gentileza, deixa aqui um comentário. Se você tem algum tema para os próximos vídeos, por favor, coloque aqui. Quero saber se você gostaria de ouvir mais sobre as escrituras, sobre psicologia, você quer saber, ok? E compartilha com seus amigos. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Peace.